Antes de tudo, siga o canal, deixa seu like. Eu nunca vou esquecer aquele sábado. Não apenas porque foi o dia em que me casei, mas porque foi o dia em que comecei a entender que, para Paulo, o Corinthians sempre estaria acima de mim. Acordei antes do despertador, com o coração disparado. O quarto ainda estava escuro, mas minha mente já estava em festa. Eu ia me casar. Depois de 5 anos juntos, de promessas feitas em filas de cinema, em ônibus lotados, em noites apertadas de dinheiro curto, finalmente eu seria esposa. Flávia Paiva. Flávia Paiva dos Santos. Levantei em silêncio para não acordar minha mãe, que dormia no quarto ao lado, e fui até o espelho. Toquei meu rosto como se quisesse confirmar que era real. Eu estava feliz de um jeito simples, inteiro, quase infantil. Mas havia algo no ar que não me deixava completamente leve. O rádio da cozinha, ligado desde cedo, falava sem parar sobre a final da Copa do Brasil. Corinthians contra, nem lembro mais quem era o adversário. Para mim, tanto fazia. Mas para Paulo, não. Para Paulo, aquilo era quase uma questão de vida ou morte. Na noite anterior, enquanto eu separava os últimos detalhes do casamento, ele estava grudado na televisão, revendo gols antigos, comentando escalações como se fosse técnico do time. Amor, você tem noção de que amanhã é o dia mais importante da nossa vida? Perguntei, meio em tom de brincadeira, meio em tom de pedido. Ele sorriu sem tirar os olhos da tela. Claro que tenho. Nosso casamento e afinal, que dia histórico. Na hora, eu ri. Achei fofo. Achei exagerado. Achei que no fundo ele saberia separar as coisas. Eu estava errada. A cerimônia foi linda. Simples, como sempre sonhei. Flores brancas, música suave, amigos próximos, minha mãe chorando na primeira fila. Quando entrei, vi Paulo me esperando no altar, nervoso, bonito, com aquele sorriso torto que sempre foi meu ponto fraco. Por alguns minutos, eu acreditei que nada mais importava além de nós dois. Ele segurou minha mão com força enquanto o juiz de paz falava sobre amor, parceria, companheirismo. Seus dedos estavam frios. Pensei que fosse emoção. Só mais tarde entendi que era ansiedade. Quando nos declaramos marido e mulher, houve aplausos, lágrimas, abraços. Ele me beijou com carinho, mas rápido. Um beijo breve demais para um começo. A gente conseguiu, Flá. Ele sussurrou. Casados. Para sempre, respondi. Na festa percebi algo estranho. Paulo checava o celular a todo instante. Ria de mensagens, trocava áudios, se afastava para atender ligações. Tá tudo bem? Perguntei, já com o vestido um pouco pesado demais para a leveza que eu esperava sentir. Tá, amor, os caras estão me zoando. Clima de final, você sabe. Eu não sabia. Ou talvez não quisesse saber. Tentava puxá-lo para a pista, mas ele dançava olhando o relógio. Tentava conversar, mas ele se distraía. Em certo momento, ouvi quando um dos amigos brincou. E aí, Paulo, vai dar tempo de chegar no bar para ver o jogo? Ele riu alto. Nem que eu tenha que sair correndo daqui. Foi ali que algo em mim se contraiu. Você tá falando sério? Perguntei, quando ficamos sozinhos perto da mesa do bolo. Ele pareceu surpreso. Amor, é só o primeiro tempo. A gente vai pro hotel depois. A gente? Repeti. Ele hesitou por um segundo. Só é final. Você sabe o que isso significa para mim. Eu sabia. Mas naquele momento, eu queria que ele soubesse o que eu significava. Engoli o nó na garganta. Não queria causar cena. Não naquele dia. A lua de mel seria em um hotel simples, perto da praia. Nada luxuoso, mas escolhido com carinho. Chegamos no fim da tarde. O céu estava alaranjado, o cheiro do mar entrava pela janela, e eu tentei acreditar que aquele seria nosso recomeço. Ele largou a mala e ligou a televisão. Amor, chamei. Já volto. O pessoal tá no bar da esquina. Dá pra ver o jogo lá. É rapidinho. Paulo, é nossa lua de mel. Ele me beijou na testa como quem acalma uma criança. É só hoje. Prometo. Vi-o sair pela porta com a camisa do Corinthians por baixo da jaqueta. Fiquei parada no meio do quarto, segurando o vestido que eu ainda não tinha tido coragem de guardar. Sentei na cama. Esperei. 1 hora passou. 2. A noite caiu e a cidade começou a vibrar com fogos distantes, buzinas, gritos. Ele não voltava. Mandei mensagem. Tá tudo bem? Nada. Você vem? Visualizado. Senti algo novo dentro de mim. Não era apenas tristeza. Era abandono. Foi então que ouvi uma risada no corredor. A porta ao lado se abriu. Um homem alto, de camisa clara, saiu com uma sacola de gelo na mão. Ele me viu sentada na cama, porta entreaberta, olhos vermelhos. Desculpa, eu fiz barulho? Perguntou. Balancei a cabeça. Não.
Eu só estava esperando alguém. Ele sorriu com delicadeza. Alguém que prefere futebol? Não sei como ele adivinhou. Talvez fosse óbvio demais. Eu respirei fundo. Sim, ele ergueu levemente a sacola. Quer companhia para não ouvir os fogos sozinha? Hesitei. Não por medo dele, mas porque, pela primeira vez desde que me casei, eu estava diante de uma escolha que não incluía Paulo. E naquele silêncio quebrado por comemorações que não eram minhas, percebi que aquela lua de mel já não me pertencia como eu havia sonhado. Eu deveria ter fechado a porta. Era isso que uma esposa recém-casada faria. Agradeceria com educação, inventaria uma desculpa qualquer e voltaria para o quarto, para a cama vazia, para a espera humilhante. Mas meus pés não se moveram. Meu corpo estava ali, parado entre a porta aberta e o mundo que eu ainda acreditava ser meu. O homem do quarto ao lado segurava a sacola de gelo como quem oferece algo banal, mas seu olhar tinha uma gentileza que me desarmou. Não havia malícia. Havia curiosidade. E, estranhamente, compreensão. Não quero atrapalhar, ele completou, percebendo o meu silêncio. Só pensei que ninguém merece passar uma noite dessa sozinha. Aquelas palavras me atingiram mais forte do que qualquer grito de gol que ecoava lá fora. Eu não deveria, comecei, mas parei no meio da frase. Não deveria o quê? Conversar? Aceitar companhia? Admitir que estava sozinha na minha própria lua de mel? Ele assentiu devagar. Eu me chamo Miguel. Flávia. Meu nome soou diferente fora da boca de alguém que não me conhecia há anos. Sou novo. Ele apontou para o corredor. Eu ia até a recepção pedir 2 copos. Se quiser, só para conversar. Nada além disso. Eu pensei em Paulo. Pensei no É Só Hoje. Pensei nos votos que trocamos horas antes. Pensei nos fogos que estouravam como se o mundo estivesse em festa enquanto eu me sentia esquecida. Fechei a porta do quarto atrás de mim. Caminhamos lado a lado até a pequena área comum do andar. Havia uma mesinha perto da janela, de onde se via parte da praia iluminada por postes fracos. O barulho da rua chegava abafado, como um eco distante da alegria dos outros. Miguel colocou o gelo em um balde improvisado e abriu uma garrafa de água que trazia consigo. Encheu 2 copos. Brinde estranho, né? Disse, erguendo dele. As noites que não saem como planejado. Toquei meu copo no dele. As noites que ensinam. Bebi um gole pequeno. Não era o líquido que importava, mas o gesto. O fato de alguém estar ali comigo, olhando para mim, presente. Você está em lua de mel, ele afirmou, mais do que perguntou, observando meu vestido simples ainda pendurado no braço. Estou. Ou deveria estar. Ele não riu, não fez piada. Apenas inclinou a cabeça, como quem entende mais do que eu disse. E ele? Assistindo futebol. Ah, só isso. Cheio de significado. Ficamos em silêncio por alguns segundos. Não era constrangedor. Era um silêncio confortável, raro, como se 2 pessoas cansadas demais para fingir tivessem se encontrado por acaso. Sabe o que é mais triste? Eu disse, sem ter planejado falar. Eu aceitei casar no dia da final porque achei que isso provaria que eu entendia quem ele era, que eu o amava do jeito que ele é. E agora você se pergunta se ele faria o mesmo por você. Engoli em seco. Exatamente. Miguel apoiou os braços na mesa. Às vezes a gente confunde amor com adaptação constante e esquece que amor também é ser escolhido. Aquela frase ficou suspensa entre nós. Ser escolhida. Eu não me sentia escolhida naquela noite. O celular vibrou em cima da mesa. Meu coração disparou por reflexo. Peguei rápido demais. Mensagem de Paulo. Ganhamos. Você precisava ver. Já volto. Olhei para a tela iluminada. Nenhum pedido de desculpas. Nenhuma pergunta se eu estava bem. Apenas a vitória dele. Ele vai voltar, eu disse, mais para mim do que para Miguel. E você vai estar esperando, e respondeu ele, sem julgamento. É o que esposas fazem. Ou é o que mulheres cansadas aprenderam a fazer. Citei-o por alguns segundos. Não havia desafio em seu tom. Apenas uma constatação serena. Você sempre fala assim? Perguntei. Só quando encontro alguém que precisa ouvir. Lá fora, novos fogos explodiram. O céu se acendeu em cores rápidas. Pessoas gritavam de alegria. Eu pensei no vestido pendurado na cama intocada, na promessa de para sempre que mal tinha começado. Eu não quero estragar tudo, murmurei. Conversar não estraga casamentos, disse ele. O que estraga é o abandono repetido. Senti meus olhos arderem. Eu esperei tanto por esse dia. Ainda é seu dia, respondeu. Só não saiu como você sonhou. Respirei fundo. Pela primeira vez desde que Paulo saíra, não me senti pequena. Obrigada por ficar, falei. Obrigado por não fechar a porta.
O corredor voltou a ficar em silêncio. Os gritos diminuíram. O mundo parecia se reorganizar depois da euforia. Eu não sabia o que aquela noite se tornaria. Só sabia que ali, ao lado de um estranho que me via mais do que meu próprio marido naquela hora, algo dentro de mim começava a mudar. Não era desejo, era consciência. E isso, eu perceberia depois, era ainda mais perigoso. Voltei para o quarto com passos lentos, como quem não quer chegar. Miguel respeitou meu movimento sem dizer nada, apenas me desejou boa noite com um olhar que não pedia nada além do que já tinha sido dado: presença. Fechei a porta atrás de mim e encostei a testa na madeira. O corredor ficou do outro lado, com sua luz fraca e aquela conversa que ainda ecoava em mim. Do lado de dentro, havia silêncio. Um silêncio pesado, diferente do que eu conhecia. O quarto parecia maior agora. A cama impecável, as toalhas dobradas em forma de cisne, a mala ainda fechada no canto. Tudo tinha sido preparado para dois. Mas havia apenas eu. Sentei na beirada da cama e tirei os sapatos. Meus pés doíam. Meu peito também. Peguei o celular outra vez. Você vem mesmo? Escrevi. Minutos depois, a resposta. Amor, tô com os caras. Já já. Já já tinha se tornado uma palavra vazia ao longo dos anos. Já já ele desligava o videogame. Já já ele saía do bar. Já já ele vinha deitar comigo. Quase nunca era verdade. Fui até o banheiro e me olhei no espelho. A maquiagem ainda estava intacta, mas meus olhos não combinavam mais com ela. Havia algo neles que não estava ali pela manhã. Um cansaço antigo finalmente visível. Tirei o vestido com cuidado, como se ele fosse frágil demais para carregar o peso daquela noite. Pendurei-o no armário. Ele ficou ali solitário, como eu. Vesti uma camisola simples e voltei para a cama. Deitei de lado, abraçando um travesseiro que não tinha cheiro de ninguém. Ouvi passos no corredor, vozes distantes, risadas, portas se abrindo e fechando. A cada som, meu corpo reagia, esperando que fosse ele. Não era. O tempo passava de um jeito estranho. Nem rápido, nem lento. Apenas pesado. Levantei outra vez. Abri um pouco a cortina. A praia estava quase vazia agora. O mar escuro se movia com calma, indiferente às vitórias humanas. Pensei que o mar não escolhe ninguém. Ele apenas está. O celular vibrou novamente. Tá uma loucura aqui. O pessoal vai para outro bar. Vou demorar mais um pouco. Demorar. Aquela palavra caiu em mim como uma sentença. Foi nesse momento que algo dentro de mim se quebrou. Não de forma explosiva. Não com raiva. Mas com uma lucidez triste. Eu não era prioridade. Não naquela noite. Não em muitas outras. Voltei a me sentar na cama e deixei que as lágrimas corressem sem pressa. Não chorei alto. Chorei em silêncio, como aprendi a fazer desde cedo. Chorei pelo casamento que mal começara. Chorei pela mulher que eu estava me tornando, sempre compreensiva, sempre esperando, sempre adiando a própria dor para não incomodar. Um toque leve na porta me fez erguer a cabeça. Meu primeiro impulso foi de alegria automática. Ele voltou. Mas o toque era diferente, mais delicado. Flávia? Ouvi a voz de Miguel, baixa e respeitosa. Levantei-me devagar e abri apenas o suficiente para vê-lo. Desculpa incomodar, disse ele. Ouvi você andando, só quis saber se está bem. Olhei para ele por alguns segundos. Não consegui mentir. Não estou. Ele assentiu, como se já soubesse. Quer companhia? Só para não atravessar isso sozinha. Hesitei. Tudo em mim dizia que eu deveria dizer não, que eu precisava ser forte, correta, paciente. Mas outra parte, cansada, ferida, humana, pediu abrigo. Abri a porta um pouco mais. Pode entrar. Só conversar. Só conversar, ele confirmou. Sentamo-nos nas cadeiras perto da janela. Mantivemos uma distância cuidadosa. Não havia intimidade física. Apenas duas pessoas dividindo uma noite que não saiu como deveria. Ele ainda não voltou? Perguntou. Balancei a cabeça. Está comemorando. O time ganhou. E você perdeu, ele disse sem dureza. Parece que sim. Você não perdeu valor, corrigiu. Perdeu companhia. Essas palavras tocaram algo profundo. Eu me sinto boba, confessei. Casei acreditando que amor era entender tudo. Agora percebo que estou sempre entendendo sozinha. Miguel cruzou as mãos. Amor não é só compreender o mundo do outro. É permitir que o outro entre no seu. Olhei para ele. E quando o som abre a porta, a casa vira solidão. Aquela frase ficou entre nós. Lá fora não havia mais fogos. Apenas o som constante do mar. Você sabe o que é mais estranho? Eu disse. Passei o dia inteiro cercada de gente. E nunca me senti tão sozinha quanto agora.
Solidão não tem a ver com quantidade, respondeu. Tem a ver com presença real. Ele não tentou me tocar, não se aproximou além do necessário. E ainda assim, eu me sentia menos abandonada do que me sentirá com um homem que eu acabará de chamar de marido. O relógio na parede marcava quase 2 da manhã. Ele vai chegar bêbado e feliz, eu murmurei. E vai achar que está tudo bem. E você? Eu não sei mais o que está bem para mim. Miguel me olhou com uma seriedade tranquila. Às vezes, a vida nos mostra no primeiro dia aquilo que passamos anos ignorando. E engoli em seco. Eu não queria que fosse assim. Ninguém quer, mas é assim que começa a verdade. Ficamos em silêncio. Um silêncio diferente do outro. Um silêncio que não machucava. E naquela madrugada em que eu deveria estar nos braços do meu marido, percebi que meu casamento tinha começado com ausência. E que talvez aquela ausência fosse maior do que apenas uma noite. Miguel saiu pouco depois das 2. Não porque eu pedi, mas porque ele sabia ir embora. Você não precisa passar por isso sozinha, disse antes de se levantar. Mas também não precisa se perder para provar que existe. Aquelas palavras ficaram comigo quando a porta se fechou atrás dele. Voltei a ficar sozinha, mas já não era o mesmo tipo de solidão. Havia algo diferente em mim, uma clareza incômoda como quando se acende a luz em um quarto que sempre preferimos manter na penumbra. Deitei novamente. O relógio avançava com um tic-tac irritante. Cada minuto era uma lembrança de que eu estava ali recém-casada esperando. Por volta das 3, ouvi passos pesados no corredor. Voz alta. Risada arrastada. A chave girou na fechadura. Paulo entrou tropeçando levemente com a camisa do Corinthians agora do lado de fora da calça, o rosto vermelho, os olhos brilhando de euforia. Tsua, você precisava ver aquilo, disse, jogando os tênis para um canto. Que jogo, meu Deus, que jogo! Ele se aproximou da cama como se nada tivesse acontecido. Como se aquela fosse apenas mais uma noite comum. Você dormiu? Perguntou, inclinando-se para me beijar. Virei o rosto. Ele parou no meio do gesto. Ué, o que foi? Sentei-me devagar. Que horas você acha que são, Paulo? Ele olhou o celular. 13 e pouco. Mas amor, foi histórico. O Corinthians campeão. Você não imagina o clima. Eu imagino, respondi, com uma calma que não combinava com o que eu sentia. Eu ouvi os fogos. Ouvi os gritos. Ouvi a cidade inteira comemorando. Menos você comigo. Ele suspirou. Flávia, é só futebol. Soltei uma risada breve, sem humor. Exato. É só futebol. E mesmo assim foi mais importante do que eu na nossa primeira noite como marido e mulher. Ele passou a mão pelos cabelos. Você está exagerando. Não estou. Eu esperei. Mandei mensagens. Fiquei sozinha enquanto você escolhia ficar com todo mundo menos comigo. Eu disse que voltaria. Disse já já. Como sempre. Ele se sentou na outra ponta da cama, ainda tentando manter a leveza. Você sabia como eu sou. Casou comigo assim. Eu casei acreditando que você saberia ser marido, respondi. Não apenas torcedor. Houve um silêncio pesado entre nós. Você quer brigar hoje? Ele perguntou. Eu queria não me sentir invisível. Paulo me olhou como se estivesse diante de algo que não compreendia bem. É só uma noite. É a primeira. Ele ficou em pé novamente, impaciente. Você está estragando tudo por causa de um jogo. Senti o peito apertar. Não, Paulo. Eu estou tentando salvar algo que começou errado. Ele não respondeu. Foi até o banheiro, ligou o chuveiro. A água começou a cair, alta como uma barreira entre nós. Deitei de costas, olhando para o teto. Meu corpo estava ali, mas meu coração parecia em outro lugar, naquele corredor silencioso, naquela conversa que não pedia nada, naquela sensação rara de ser vista. Quando Paulo saiu do banho, deitou-se ao meu lado e apagou em minutos, exausto, satisfeito. Eu permaneci acordada. O quarto tinha agora 2 corpos, mas a mesma distância de antes. Olhei para o teto e pensei em Miguel. Não como tentação, mas como espelho. Ele havia enxergado em minutos o que Paulo ignorava há anos. Fechei os olhos. Naquela noite compreendi algo que doía admitir. Eu não estava apenas magoada. Eu estava acordando. Acordei antes de Paulo. O sol entrava tímido pela fresta da cortina, desenhando linhas claras no chão. Por alguns segundos, esqueci onde estava. Depois, tudo voltou de uma vez. O casamento, o jogo, a espera, Miguel, a conversa no meio da madrugada. Virei o rosto para o lado. Paulo dormia profundamente, a boca entreaberta, o braço jogado sobre o travesseiro vazio entre nós. Parecia em paz, como se nada tivesse acontecido. Observei-o por longos minutos. Aquele era o homem com quem eu havia decidido dividir a vida, o homem que eu amava.
ou que eu achava que amava. Levantei em silêncio e fui até o banheiro. Lavei o rosto, prendi o cabelo de qualquer jeito. Meus olhos ainda estavam inchados, mas havia neles algo novo, firmeza. Quando voltei ao quarto, ele começava a despertar. Bom dia, esposa, disse com voz rouca, esticando os braços. Ainda não acredito que somos casados. Sorri de leve por reflexo. Bom dia. Ele se sentou na cama. Me desculpa por ontem. Exagerei um pouco na comemoração. Esperei algo mais. Não veio. Um pouco? Perguntei. Tá, bastante, admitiu, rindo sem graça. Mas foi só ontem, amor. Prometo que agora é você em primeiro lugar. Aquela frase, dita de forma tão fácil, me doeu mais do que a ausência da noite anterior. Você sempre promete isso, respondi. Ele franziu a testa. Você vai ficar presa nisso? Eu não estou presa, Paulo. Eu estou tentando entender em que lugar eu fico na sua vida. Ele se levantou e foi até a mala. Flávia, não começa o dia assim. A gente está em lua de mel. Vamos curtir. Curtir o quê? Perguntei. A ideia de nós dois? Ele parou por um instante. Nós dois somos reais. Isso é só uma fase ruim. Não começou ontem, eu disse com suavidade. Só ficou impossível de ignorar ontem. Ele fechou a mala com força. Você está fazendo drama. Respirei fundo. Eu passei a noite sozinha no quarto da nossa lua de mel. Se isso é drama, então eu aprendi a dramatizar com a vida. Ele não respondeu, apenas balançou a cabeça, como quem não sabe o que dizer. Descemos para o café da manhã em silêncio. Casais riam, trocavam beijos, faziam planos em voz alta. Eu me sentia uma visitante em uma realidade que deveria ser minha. Enquanto Paulo se servia, vi Miguel sentado em uma mesa perto da janela. Ele levantou os olhos por acaso ou destino e me reconheceu. Não sorriu de imediato. Apenas inclinou levemente a cabeça, como quem diz eu te vejo. Senti algo apertar no peito. Sentei-me de frente para Paulo, mas meus pensamentos estavam em outro lugar. Eu vou dar uma volta na praia depois do café, ele disse. Você vem? Talvez. Não vai fugir de mim agora, né? Eu não estou fugindo, respondi. Estou tentando me encontrar. Ele riu, achando que era exagero. Você sempre complica tudo. Talvez. Ou talvez eu estivesse pela primeira vez simplificando demais. Eu queria ser importante. Depois do café, Paulo subiu para o quarto dizendo que precisava responder mensagens. Eu caminhei lentamente pelo saguão. Miguel estava se levantando quando passei por sua mesa. Bom dia, disse ele. Bom dia. Dormiu? Pensei na noite em claro. Um pouco. Ele voltou? Voltou. Miguel assentiu sem fazer perguntas. E você? Eu acordei diferente. Ele me observou com atenção. Diferente como? Menos disposta a fingir que está tudo bem. Ele sorriu de leve. Isso é coragem. Ou cansaço. Às vezes são a mesma coisa. Caminhamos até a porta do hotel juntos. Eu vou embora hoje, ele disse. Viagem de trabalho. Senti um incômodo inesperado. Já? Algumas pessoas entram na nossa vida só para nos lembrar de quem somos, continuou. Não para ficar. Olhei para ele. Você me lembrou que eu existo. Então já valeu a pena. Houve um breve silêncio. Flávia, ele disse, não deixe que ninguém te convença de que pedir presença é pedir demais. Ele estendeu a mão. Apertei a dele com firmeza. Obrigada por não me tratar como invisível. Você nunca foi. Viu sair pela porta giratória, levando consigo algo que eu ainda não sabia nomear. Voltei para o quarto. Paulo estava deitado, assistindo a um programa esportivo. Você demorou, comentou. Olhei para ele, para aquele homem que dividia comigo um sobrenome novo e uma história antiga. Eu estava aprendendo a não me perder, respondi. Ele não entendeu, mas eu finalmente começava a entender. Os dias seguintes da lua de mel passaram como um filme sem som. Paulo tentava agir como se tudo estivesse normal. Planejava passeios, sugeria restaurantes, mostrava-se animado. Em certos momentos até parecia sincero, mas algo em mim havia mudado. Eu sorria, caminhava ao lado dele pela areia, entrava no mar, aceitava fotos abraçados. Para quem olhasse de fora, éramos apenas mais um casal recém-casado vivendo dias felizes à beira-mar. Por dentro, porém, eu estava em outro lugar. Não pensava em Miguel como um homem que poderia ter sido algo mais. Pensava nele como um espelho inesperado. Ele tinha me visto quando eu mesma estava começando a desaparecer, e agora eu não conseguia mais fingir que não via o que sempre esteve ali. Paulo continuava falando mais do time do que de nós. À noite, ligava a televisão antes mesmo de perguntar como eu estava. Fazia planos que me incluíam como detalhe, não como centro. Não era maldade. Era hábito.
E hábitos, descobri, podem machucar mais do que intenções ruins. Numa tarde nublada, caminhávamos pela orla quando ele comentou: "Quando voltarmos, vou organizar com os caras de ir ao estádio. Faz tempo que não vou. Nós acabamos de voltar de lua de mel", respondi. Mas isso não impede nada. Parei de andar. Paulo, você percebe como sempre fala de nós quando é sobre obrigações, mas fala sozinho quando é sobre o que ama. Ele se virou para mim. Lá vem você de novo. Não é de novo. É sempre falei, com calma. Só que agora eu não consigo mais engolir. Ele cruzou os braços. Você quer que eu deixe de ser quem eu sou? Eu quero que você inclua quem eu sou, respondi. Houve um silêncio entre nós, preenchido apenas pelo som distante das ondas. Eu não sei ser diferente, ele disse. E eu não sei mais ser invisível. Voltamos para o hotel em silêncio. Naquela noite, sentei-me sozinha na varanda do quarto. O vento era frio, o céu escuro. Pensei em tudo que eu tinha cedido ao longo dos anos. Horários, vontades, sonhos adiados, silêncios engolidos. Percebi que sempre acreditei que amor era aguentar. Mas talvez amor fosse escolher, todos os dias. Escolher estar, escolher ouvir, escolher priorizar. Paulo abriu a porta da varanda. Você está distante, comentou. Eu estou acordada, respondi. Ele se sentou ao meu lado. Eu não quero te perder, Flávia. Olhei para ele. Pela primeira vez, vi medo em seus olhos. Então pare de agir como se eu nunca fosse embora. Ele ficou em silêncio. Eu preciso sentir que sou sua escolha, continuei. Não apenas alguém que está ali enquanto o resto do mundo acontece. Eu estou tentando, disse. Tentar não é o mesmo que mudar. Ele baixou o olhar. E se eu não conseguir? Respirei fundo. Então talvez você me perca mesmo me amando. Aquela frase ficou suspensa entre nós, mais pesada que qualquer discussão. Naquela noite dormimos lado a lado sem nos tocar. Mas, diferente da primeira, não foi abandono. Foi consciência. E às vezes pensei, é isso que marca o verdadeiro começo de uma história, quando deixamos de fingir que tudo está bem. Voltamos para casa alguns dias depois. A lua de mel terminou sem fotos memoráveis, sem histórias engraçadas para contar aos amigos, sem aquela sensação de começo que todos diziam ser inesquecível. O que eu trazia comigo era outra coisa, um silêncio interno que já não era vazio, mas cheio de perguntas. Nossa casa parecia menor do que antes, talvez porque agora eu enxergasse os espaços que sempre ocupei sozinha. Paulo retomou a rotina com facilidade. Trabalho, amigos, futebol. Tudo parecia seguir o curso natural, como se o casamento tivesse sido apenas mais um detalhe adicionado à vida que ele já levava. Eu não. Passei a observar gestos que antes ignorava. A forma como ele respondia mensagens enquanto eu falava. Como prometia depois para coisas que importavam para mim. Como se sentia inteiro em lugares onde eu não existia. Uma noite jantávamos em silêncio quando ele comentou: "O pessoal vai se reunir sábado para ver o jogo. Você quer ir?" A pergunta me surpreendeu. "Quer mesmo que eu vá?" Perguntei. "Claro, agora você faz parte disso." Aquela frase deveria ter me aquecido, mas soou tardia. Eu sempre fiz parte, Paulo. Só nunca fui prioridade. Ele largou o garfo. "Você não acredita em mim, não é?" "Eu acredito no que você faz", respondi. "Não apenas no que diz." Ele passou a mão no rosto, cansado. "Eu estou tentando mudar." "Eu sei", falei com suavidade. "Mas mudar não é só intenção. É escolha diária." Você fala como se já tivesse decidido ir embora. A frase me atingiu. "Eu ainda estou aqui", respondi. "Isso não significa que eu vá ficar para sempre em um lugar onde não sou vista." Ele me encarou em silêncio. "Eu te amo, Flávia." "Eu também te amo", disse. Mas amor sem presença vira saudade dentro do próprio relacionamento. Naquela madrugada, fiquei acordada pensando em Miguel. Não como desejo, mas como símbolo. Ele havia passado pela minha vida como um aviso gentil: "Você merece mais do que ausência." Perguntei-me quantas mulheres, como eu, aprendiam a se encolher para caber na vida de alguém, e quantas desistiam de si para não perder o outro. Paulo dormia ao meu lado, respirando pesado. Estendi a mão e toquei seu braço. Havia carinho ali, havia história, havia amor, mas também havia distância. E amor nenhum sobrevive intacto quando apenas um atravessa a ponte. Percebi então que o que mais me assustava não era perdê-lo, era continuar me perdendo. Demorei semanas para entender que algumas decisões não nascem prontas. Elas crescem em silêncio, dentro da gente até não caberem mais. Paulo continuava tentando à sua maneira. Às vezes chegava mais cedo. Em outras, desligava a televisão para me ouvir. Havia esforço, havia intenção. Mas também havia uma verdade que se impunha. Ele mudava por medo de me perder,
não por compreender quem eu era, e eu não queria ser mantida por receio. Queria ser escolhida por amor consciente. Numa noite comum, sem brigas, sem gritos, sentei-me diante dele à mesa da cozinha. Paulo, eu preciso falar com você. Ele ergueu os olhos. Aquele tipo de conversa? O tipo que muda a vida. Ele ficou em silêncio. Eu não me perdi em outra pessoa, continuei, mas me encontrei em mim, e isso me mostrou que eu vinha desaparecendo há muito tempo. Você quer ir embora? Perguntou com a voz baixa. Respirei fundo. Eu quero ser inteira. Com você, se for possível. Sozinha, se não for. Eu posso tentar mais. Eu sei, respondi, mas eu não quero mais ser a mulher que espera. Quero ser a mulher que caminha ao lado. Ele ficou ali imóvel. Eu te amo, disse. Eu também te amo, respondi. Mas amor não pode ser o lugar onde eu deixo de existir. Houve lágrimas. As dele e as minhas. Não saí naquela noite. Nem na seguinte. Mas algo mudou. Passei a ocupar espaço. A dizer não. A não adiar meus desejos para caber nos dele. E percebi algo inesperado. Quando deixei de mendigar presença, Paulo começou a me enxergar. Não por milagre, mas porque eu deixei de ser invisível. Nos meses seguintes, caminhamos entre avanços e recaídas. Nem todo amor vira conto de fadas. Alguns viram travessias difíceis, mas eu já não aceitava menos do que ser vista. O homem que conheci naquela lua de mel não foi um destino, foi um sinal. Ele me mostrou em poucas horas aquilo que eu havia esquecido em anos. Eu existo. Eu importo, e não nasci para esperar enquanto o mundo acontece. Se meu casamento sobreviver, será porque aprendemos a nos escolher. Se não, eu saberei partir sem me perder, porque naquela noite em que me casei sozinha, algo em mim despertou. E desde então eu nunca mais voltei a dormir dentro de mim mesma.